Então, primeiramente, presidente, como você disse, quero aqui cumprimentar o líder de oposição, Wanderley Paulo, né, pela experiência que ele tem de anos aí, conhecedor desse município, mesmo ele não tendo sido candidato aí do lado do Alei Fernandes, hoje ele é o líder do Alei. Então, a política, vocês veem como que isso tudo funciona e como que faz parte, né? Quero cumprimentar minha amiga Luciana, que está aqui nesta manhã. Obrigada pela presença da Secretaria de Agricultura, Rose, todos que estão aqui nesta manhã, muito obrigada. Na verdade, a democracia é isso, né? É cada vereador ter a sua opinião, cada pessoa tem a sua defesa, aquilo que acredita, aquilo que se propôs a ser aqui nessa Câmara. Cada um sabe o que faz, cada um colhe os seus resultados aí na frente, devido aos seus posicionamentos aí. Então, assim, a gente respeita cada voto aqui. Na minha fala antes, eu tinha feito também uma relação de situações em relação a 2024, que ficou para trás aqui de eu falar. Quando a gente fala hoje que esse prefeito tem alguns problemas graves aí para resolver, a gente fala, por exemplo, de um salário dos professores que ele pegou congelado de 8 anos, e esse prefeito entrou dando 19. Consequência essa de uma gestão anterior, que não fez o papel de casa, que não deu o aumento necessário. O Ari teve vários pontos, e quando o Brendo fala em questão de união, eu admiro isso mesmo. Ele tem essa capacidade de articular, essa capacidade de conversar. Muitos pontos positivos também ele tem. A gente não está aqui dizendo que está tudo errado, que nada funcionou. A gente precisa analisar o básico da população. As coisas que a população precisa não é só com união que a gente resolve. A gente precisa de efetividade, de ações lá na ponta. Então, tem situações como, por exemplo, os nossos cooperados. Todos aqui são conhecedores de como era o salário dos nossos cooperados. Recebiam por hora. Quando tinha feriado ali no meio da semana que emendava, tinha mês que eles não tiravam R$1.000. Um lixeiro, uma merendeira de escola. Hoje, graças a Deus, se colocou um salário fixo. Isso eles viveram lá atrás. A gente já esqueceu de tudo isso. A questão de projetos habitacionais. Nós estamos falando de uma gestão de 8 anos, que nós não conseguimos regularizar áreas nesse município para construção. O Darcy foi lá na Pacaembu semana passada. O que eles te falaram, Darcy? Que não sabem quando vão começar as construções, porque ainda tem pendência na questão burocrática da área. E aí nós esquecemos isso. O povo está sem casa. Há mais de 10 anos não se entrega uma casa popular. E como é que eu, vendo essa situação, vou dizer para o povo, está tudo lindo? É claro que a cidade tem pontos bons, mas falhamos no básico com o nosso povo. No básico. E por isso que eu digo assim, ó, não basta o político ser honesto. Ele tem que ser um político honesto, com coragem e trabalho, senão não resolve. A gente tem que ter coragem de botar o dedo nas feridas. E todos nós sermos diferentes. A gente precisa reconhecer, Wanderley, quando você disse que em alguns momentos se votou contra lá de outros prefeitos, com apontamentos, nós precisamos rever tudo isso. Nós, dando aval, somos coniventes também e falhamos. E me coloco junto nisso também. Porque os políticos, eles só são assim porque eles sabem que tem gente que às vezes é covarda. E nós não podemos ser covardes diante da realidade que nos apresenta, né? Então, nós temos problema com lixo. Todos são sabedores da questão do lixão da nossa cidade. Como dizer para a sociedade que está tudo bem, se nós estamos gastando absurdo no lixão lá para enterrar coisas que nós podíamos estar reaproveitando, que é por falta de uma política séria na questão ambiental. E não é política pública. Quem que estava com a caneta na mão? Era nós aqui dessa Câmara? Não era. A gente tem uma pessoa com a caneta na mão e que precisa trocar as peças quando vê que tem gente incompetente do lado. Eu tenho dó até às vezes de um prefeito, quando ele tem que, para fazer as políticas acontecer, confiar em muita gente. E gente incompetente que às vezes só quer o salário no final do mês, mas que quem coloca lá é o prefeito.
Do mesmo jeito que coloca, tem que tirar se as pessoas não atendem às demandas desse prefeito. Assim, é um recado para o Alei também. Porque ele também está com um secretariado bom, alguns, mas tem alguns que precisam se mexer. Porque é ele que vai pagar essa conta. O prefeito responde por todos os secretários incompetentes que ele coloca. E, infelizmente, sobra para ele o pepino. Ele tem que mexer nas peças, ou senão ele arca com as consequências. Então, assim, ó, quando a gente fala da questão da causa animal, quanto tempo se demorou, não tem como comparar o trabalho que esse secretário está fazendo com o outro, que a gente teve, em relação à castração, que é política pública, porque senão os animais tomam conta da cidade, e aí não tem quem consegue resolver, e a gente está aí com consequências sérias nessa área também. A questão dos idosos, todos são sabedores de quantos acordos o Ministério Público fez com a gestão anterior para conseguir abrir uma casa de acolhimento para os nossos idosos, e que foi nessa gestão agora que eles abriram. Então, como a gente não enxergar tudo isso e dizer que está lindo? Então, são várias situações básicas que a gente falhou. Básicas. A falta da maternidade, como já foi dito, concurso público para os nossos servidores, todos são sabedores que foi cancelado um concurso público, depois se vendeu a ideia que ia fazer de novo e não fizeram. A reforma administrativa, que todas as secretarias têm problemas hoje internos na questão de ajustes de cargos, a assistência social, falta continuidade nos trabalhos porque falta assistente social efetiva, falta psicólogo, falta tantos profissionais que não tiveram a coragem de pôr o dedo na ferida e fazer uma reforma administrativa, de tirar o que tem de sobra de servidor público e colocar num concurso ou fazer uma coisa mais séria em relação ao que falta. Em alguns setores tem gente sobrando, em alguns setores falta funcionário. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, ó, nós precisamos ter coragem. Como disse o próprio Breno aqui, subimos para a terceira economia do Estado em 2024. Subimos para a terceira economia do Estado, e como é que as políticas públicas não corresponderam a isso? 7 minutos. Conclua. Então, a gente precisa ser consciente, sem aqui, ó, as contas que chegaram a essa casa revelam algo grave. Os recursos públicos existiram, mas as políticas não aconteceram como deveriam. Prova é tudo isso que estamos falando. Então, assim, ó, o prefeito não é eleito apenas para administrar recursos, é eleito também para transformar os recursos em serviços, ações e qualidades de vida. Aqui não tem perseguição, aqui não tem problema pessoal no meu voto, e muito menos querer se aparecer com nada. É simplesmente em cima dos dados que apresentamos, e esse foi o meu voto, e continuo reafirmando o meu compromisso em trabalhar pelas pessoas, independente de prefeito.